Bom, pessoal, vamos passar aqui então um resuminho, capítulo 5 da aula dessa semana. A gente falou sobre receptores elétricos, né, que tem como função primordial transformar a energia elétrica em outros tipos de energia, né. Tem um pouco de transformação de energia térmica, porque todo o aparelho esquenta, né, quando ele está ligado, mas a função dele é gerar outro tipo de energia. A sua simbologia ela é muito parecida com do gerador, né? Ela é idêntica ao gerador, né? Para falar a verdade, só que a corrente entrando no polo positivo, no polo maior, certo? Então, duas barrinhas simbolizando os polos, resistência e a sua resistência interna, e a corrente entrando pelo lado maior, polo positivo. A equação do receptor ela também é semelhante à equação do gerador, porém ela tem o recurso aí da soma, né? Então ela é tensão é igual a força contra a eletromotriz, né? Que é aquela que a gente chama de voltagem original, né? Teórica do receptor, né? Que é quanto maior for esse valor, maior a capacidade dele de transformar a energia corretamente, mais a sua resistência interna vezes a corrente elétrica, certo? E como gráfico, como a equação aqui, você vê que envolve só valores positivos, né? E a parte aqui de uma das variáveis que vão para o gráfico é positiva, gera um gráfico crescente. O único ponto fixo, vamos dizer assim, do gráfico é o primeiro ponto, que sempre será a força contra a eletromotriz. Tá? Os outros pontos, o exercício tem que dar referência para você, tá? Poder fazer o cálculo. E esse gráfico não tem limitação, então ele poderia ter subido mais aqui. Outro tópico que nós falamos foi com relação à potência nos receptores, certo? A potência nos receptores ela é subdividida em três partes, né? Sendo que ele tem a potência total, que é aquela potência que vem na caixa do aparelho, né? Que vem na etiqueta do aparelho. Aqui tem a fotinha aí da caixa do liquidificador, né? 1000 watts, essa é a potência total dele. Só que o receptor ele tem uma parte da sua potência que é realmente aproveitada. Então, por exemplo, no liquidificador, uma parte que realmente é aproveitada para gerar o movimento, né, o funcionamento do motor e o movimento da hélice para poder bater aí os alimentos. E uma parte desperdiçada, dissipada, que é o que faz esquentar o liquidificador. Aí, como eu tinha falado na aula, quanto mais o aparelho esquenta, né, ele desperdiça energia em forma de calor, pior ele rende, tá? Mais energia ele vai desperdiçar e menos ele vai aproveitar. Então, simbolizamos por PT a potência total, medida em watts, tá? Então, a potência total do aparelho, né, a potência que vem lá na caixinha. PU é a potência útil, então é a potência que realmente ele aproveita para o seu devido fim, certo? E a potência dissipada é a potência jogada fora, né, desperdiçada em forma de calor, tá? Então, nós temos essa relação, que a potência total é a útil mais a dissipada. Podemos calcular as potências também em separado, tá? A potência total, tensão vezes corrente, essa fórmula a gente já usou para os resistores. A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, tá? Comentei na aula, às vezes o aluno ele não percebe a diferença, né? Vem os valores lá e não está falado explicitamente no exercício. A tensão é o valor em voltagem mais alto e a contra a eletromotriz mais baixo, tá? Porque aí você vai ver que vai gerar na potência total o valor mais alto e a útil mais baixo. Não tem como você utilizar mais do que você tem no total. E a potência dissipada também já tem um valor, uma fórmula conhecida, R quadrado. Nós vimos também nos resistores, nós utilizamos essa fórmula. Então aqui não tem como confundir, você tem que pegar a resistência interna e multiplicar pela corrente ao quadrado. Lembrando que somente a corrente está ao quadrado. Outro cálculo importante é o cálculo do rendimento, tá? O rendimento, né, ele é simbolizado por essa letra estranha aqui, que parece um N, que é a letra grega eta, tá? E é a relação, é a taxa percentual de aproveitamento aí da potência do aparelho, tá? Então, como que você pode calculá-lo? Potência útil dividido por potência total, ou você pode utilizar força contra a eletromotriz dividido pela tensão, tá? Esse valor sempre dará entre 0 e 1, porque é uma taxa percentual, né? Se desse 0, o aparelho não estaria funcionando, então não faria sentido você calcular o rendimento dele. 1 não pode, porque daria 100% de aproveitamento. Não existe, né, um aparelho ideal que funcione 100% na nossa vida real.
tá? Então esse valor aqui sempre vai dar entre 0, alguma coisa. O importante é que, de novo, se não, o exercício não deixa muito claro quem é a contra-eletromotriz e quem é a tensão, é a questão do valor. Você pode pensar assim, né, de uma maneira bem simplificada, que o rendimento é a voltagem mais baixa pela voltagem mais alta que você conhece aí do receptor, certo? Então, essa aqui é a parte teórica com relação à potência. E a última parte é a questão da lei de Pouillet, né, que é os circuitos envolvendo aí agora também o receptor. Então aqui eu estou mostrando um circuito que tem gerador, receptor e resistor, tá? Então aqui, ó, aqui está o gerador, né? Por duas situações, né? Pela simbologia, não tem as linhas, né? Quando tem as linhas é receptor, e pela corrente, ó, a corrente saindo do lado maior, gerador. O receptor tem as linhas aqui na simbologia e a corrente entrando pelo lado maior, tá? Então, ó, gerador sai pelo lado maior, receptor entra pelo lado maior, que é o polo positivo. E aqui tem um resistor solto aqui, largado aqui no circuito também, né? Está associado ao circuito. Então, como que você faz esse cálculo? Você vai pegar a tensão dos geradores menos a tensão ou a contra-eletromotriz do receptor, tá? Dividido pela resistência equivalente, caso houver mais do que um resistor, mais a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Dessa fórmula, ela aumentou aí um pedacinho com relação ao outro capítulo. Entrou essa parte aqui do gerador, né? Sempre usando menos para o receptor, o receptor, então, usa sempre valor negativo aqui na parte de cima, porque ele está recebendo, é como se ele, entre aspas, consumisse nessa voltagem. E colocar a resistência dele aqui, certo? Onde tem essa resistência aqui, você vê que nessa fórmula tudo sempre somado, tá? Uma situação importante, se o exercício não informar quem é o gerador ou quem está funcionando como gerador e quem está funcionando como receptor, você vai fazer a adoção de quem tiver a maior voltagem para ser o gerador, certo? Esse foi o resumo, então, do que eu passei na aula dessa semana, tá? Um resumo rápido. E como alguns alunos estão me mandando dúvidas, e muitos, né, mandaram dúvidas com relação ao exercício 2, que eu coloquei na lista. Então eu coloquei aqui um exercício semelhante para eu explicar para vocês aí mais ou menos como é que você trabalha. Tá aqui, ó, tá falando assim, né, para você considerar aqui esse esquema, tá? Ele fala que são 3 baterias, tá? Então você subentende que são 3 geradores, mas lembra, dependendo de como ele está colocado no problema, ele pode estar funcionando como um receptor, certo? E aí ele mostra a questão da chave, que também tem lá no problema 2 lá. Então, ó, tem a chave 1 e a chave 2, certo? Então quer dizer o quê? Se eu ligar o aparelho na chave 1, a parte 2 não funciona. Então você descarta da linha de raciocínio. Se eu ligar na posição 2, eu descarto quem está na parte 1, certo? E ele fala assim, as indicações do amperímetro, conforme a chave estiver ligada em 1 ou em 2, será em amperes efetivamente. Então ele quer saber o valor do amperímetro. O amperímetro aqui, ó, ele está em série com todas as partes aí do circuito no total. Então, ele quer saber a corrente total do circuito. Para a gente saber a corrente total, a gente vai usar a lei de Pouillet. Tá? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu redesenhei aqui esse circuito usando primeiro com a chave 1. Ó. Tá aqui, ó, com a chave 1 ligada. O que a gente tem? Ó? Descartei a parte 2, ó, apaguei aqui, e o circuito ficou dessa forma. Então o que a gente tem? O gerador, ó, o 12 volts adotado como gerador porque ele tem a maior voltagem, tem um resistor aqui sozinho. O E2, ó, ele está recebendo a corrente pelo lado maior, então está entrando pelo lado maior, então ele está funcionando como receptor, certo? E o R1 e o R2 aqui está em maiúscula, mas é como se fosse o R minúsculo, o Rzinho aqui valendo 1 e o R' valendo 1 também. Tá? Aqui foi uma simbologia do exercício. Então, pessoal, como que você vai fazer? Você tem as duas voltagens, uma de gerador, uma de receptor. Então, 12 do gerador menos 6 porque é receptor. E as resistências. A resistência equivalente do circuito é 4, é o único resistor que está sozinho. E a resistência do gerador é 1 e a do receptor também é 1. Então 4 mais 1 mais 1. Então vai dar I igual a 6 dividido por 6, vai dar 1 ampere. Então essa vai ser a medição. Agora, com a chave 2 ligada, a parte 1 a gente apaga, tirou. E agora a gente vai de novo. Ó. Maior voltagem 12, então o E1 é gerador com certeza. Continua tendo resistor 4.
O E3, olha só, a corrente entra pelo lado menor e sai pelo lado maior. Então, ele também está funcionando como gerador. Então, agora, o que vai acontecer? Quando você usar a lei de Pouillet, não tem receptor, então essa parte do menos não vai ter, mas vão ter dois geradores. Então, você vai somar as duas voltagens deles, 12 mais 6. A resistência equivalente continua sendo 4, porque é o único resistor. O R1 é a resistência do gerador 1 e o R3 do gerador aqui, do segundo gerador. Então, tudo somado aqui vai ficar 18 sobre 6, vai dar 3 amperes. Então, respectivamente, as respostas 1 e 3, que é a alternativa B. Certo? Então, é assim que você faz esse tipo de circuito que tem chave. Tá bom? Então, você vê qual é a chave que está ligada, ou onde está ligada. A parte que estiver desligada, você descarta do exercício, daquela parte do exercício, e você só usa a parte que interessa, certo? Então, eu espero que com essa explicação do resumo você lembre aí da matéria. E com esse exercício exemplo, você consiga agora fazer o exercício 2, né, que muitas pessoas perguntaram, me questionaram, e aí já dá um suporte para você trabalhar com isso. Tá certo, pessoal? Então, até mais, até a próxima semana, próxima aula. E qualquer dúvida, lá manda pelo e-mail, a gente está aí para responder, tá bom? Até mais, pessoal!